Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas, hoje dia 23 de abril, quinta-feira. Gente, o coronavírus não foi o tema do dia, mas Sérgio Moro. Por quê, Cláudio? Porque mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro resolveu que quer mudar o diretor da Polícia Federal. Ele tem essa prerrogativa, ele tem esse poder? Tem. Ele quer mudar? Quer. Quer mudar por quê? Ah, bom, aí tem que perguntar para o presidente. A pergunta já foi feita, ele não responde, não tocou no assunto na sua live. Então, olha, esqueçam. Pessoal que está nas redes sociais aí, bolsonaristas, ou os idiotas úteis, quem tiver falando que é fake news, a imprensa inteira publicou. Os repórteres que fazem a cobertura do Palácio do Planalto, aliás, a notícia saiu de lá. Os repórteres que fazem a cobertura do Ministério da Justiça e Segurança Pública também, todo mundo confirmou. Ah, mas a assessoria disse que não tinha essa informação, que não era bem assim. E claro, vocês acham o quê? Que a assessoria que vai confirmar tem que ser muito ingênuo, porque todas essas articulações, essas transações, elas ocorrem justamente nos bastidores. Assessoria nenhuma vai confirmar. É isso, tá? É assim que funciona. Então hoje o que aconteceu? Tivemos uma reunião, Jair Bolsonaro com o Sérgio Moro, o Bolsonaro simplesmente comunicou ao Sérgio Moro, olha, vou trocar o Valeixo agora, é sério, vou trocar mesmo, acabou, e vou colocar um nome meu no lugar. E o Moro deixou claro o seguinte, bom, se é assim, não há outro caminho, eu entrego a minha carta de demissão e segue a vida. E aí o Bolsonaro se assustou, falou, não, como assim demissão? Não, como assim demissão? Não, é muito simples. É muito simples. Aliás, esta questão já está posta desde o ano passado. A gente já viveu essa situação 2 vezes no ano passado. Uma há 1 ano, exatamente, outra no final do ano, ali já de setembro, outubro, tivemos outra crise, vocês vão lembrar, inclusive coincidiu com a vinda dos secretários de Segurança Pública que queriam rachar o Ministério, né, transformar em 2 pastas para acomodar interesses políticos. Aí ficou aquele negócio, não, é fake. Né? Se fosse fake, o Bolsonaro poderia ter na live hoje desmentido, é fake. Quero ver, desmentir dessa vez. Por quê? Porque não tem como. Se havia uma pré-condição lá atrás, né, um entendimento, falou assim, não vamos atritar. Né? O Sérgio Moro é um sujeito discreto, ele não quer atritar. O Valeixo é outro. Aliás, são homens de estatura moral. O Valeixo, inclusive, em função dessa fritação toda do ano passado, do assédio, toda hora do assédio da presidência da República em cima do cargo de direção da Polícia Federal, o que ele fez? Ele virou para o Moro no início do ano, na virada aí, e falou, olha, ministro, o senhor me nomeou, se o senhor quiser, o cargo é seu, eu não vou ficar aqui atrapalhando a sua relação com a presidência da República, com o Bolsonaro, então assim, eu não tenho apego ao cargo. O senhor me nomeou, fique à vontade para nomear um substituto. Aí fica mais difícil, né? Porque o sujeito tem uma postura dessa, republicana. O Moro não, tamo junto. Então é o seguinte, a situação complicou. E aí mais uma crise de novo. Por que agora? Porque no dia que a gente tem a primeira operação da Polícia Federal contra desvios da Covid, desvio de recursos da Covid. Tivemos Polícia Federal nas ruas mais cedo. Por que neste dia? Por que hoje? Por que no momento em que o presidente tenta se aproximar, negociar com o Senado, até conseguir, tentando isolar o Maia, se aproximar do Centrão, até Roberto Jefferson saiu do túmulo político, né? Como um vampiro, surgiu de repente do nada, elogiando o governo, falando, né, de golpe e disso e daquilo. A gente sabe que os interesses estão postos. Não tem inocente, não tem anjo. Aliás, não tem coisa que não tem na política aqui em Brasília, é anjo, é santo. A gente sabe dos interesses do Maia, a gente sabe das negociações do Alcolumbre. A gente traz essas informações para vocês todos os dias aqui. Então é o seguinte,
no momento em que você negocia com o Centrão, o que vocês precisam? Vamos aqui chegar num acordo para tentar isolar o Maia, o que vocês querem? E aí logo agora ressurge essa história. Ressurge essa história. Então assim, é muito simples. Aliás, ao longo do dia, até o pessoal da turma do Deixa Disso, né? Emissários do Bolsonaro foram procurar o Moro, Karina Cufa, advogada dele, o Heleno, né? Alguns ministros militares também telefonaram para o Moro. Não, você indica um substituto. Bom, na última crise, o Moro, essa era uma das condições. Não, tudo bem, a gente chega a um acordo e tal, não tem divisão, mas a gente pode colocar um substituto indicado por mim, não um apadrinhado político, não um fantoche político, né? A Polícia Federal não pode ter esse tipo de ingerência, ela não pode ser balcanizada, como era no PT, não pode. Senão não faz sentido, não faz o menor sentido. Não foi para isso que o Bolsonaro foi eleito. E a gente já está vivendo um histórico de porrada, de estrangulamento, né? É juiz das garantias, é COAF, é não sei o quê, vocês conhecem isso tudo, não vou me repetir aqui. Então assim, afinal de contas, a questão é uma só. Por que trocar o diretor-geral da Polícia Federal? Essa é a questão. Acabou. O resto é blá blá blá, tá certo? Então vamos seguir aqui. Registro no boletim do Ministério da Saúde, houve aqui um recorde de notificações, né? Recorde de notificações, 407 mortes. Notificações não são todas no mesmo dia, são as notificações das últimas 24 horas, mas parte desse, tem cento e poucas mortes que foram confirmadas nos últimos 3 dias, né? Então você tem uma soma e hoje um recorde de notificações, 407 mortes, tá? Então realmente a situação assusta, a gente tem que ficar, né, ligado nisso. Hoje teve coletivo, o ministro falou novamente, disse que ele está providenciando a distribuição, é um problema logístico grave, já falei inúmeras vezes sobre isso, dos testes, especialmente para os estados e cidades que precisam mais de testar o seu cidadão, a sua população. Então, assim, tem 10 milhões de testes, precisa distribuir isso. O ministro falou novamente disso, não tem novidade. Então, esperamos que essa questão, esse nó seja desatado, tá? Registro também nos Estados Unidos, chegamos hoje a 49.751 mortes, ou seja, quase 50 mil mortes pela Covid. Seguimos, só para amarrar essa história do Moro. Moro foi para casa agora, estou gravando aqui, são 9h30, foi para casa, tá? À espera de uma decisão do Jair Bolsonaro. É possível que ele recue nessa decisão. Agora, eu faria o seguinte, da mesma maneira que eu falei com o negócio do Mandetta, na história do Mandetta. Essa novelinha, vai para cá, vai para lá, fake news, desgraça daquilo, tudo se confirma depois. Essa historinha tem que acabar. Quer demitir? Demita. E arque com as consequências todas, boas e ruins. Demita. Vamos parar com esse negocinho de ficar indo e voltando. Seja, né? Tem ali, bota a coisa na mesa, faça a caneta funcionar, mas arque com as consequências. E elas virão, naturalmente. Naturalmente, né? Nós estamos falando da Polícia Federal, nós estamos falando do Ministério da Justiça, nós estamos falando do Sérgio Moro, é um dos pilares desse governo. Da mesma forma que o Guedes é outro. Então, assim, tem que arcar com as consequências. Governar é fazer escolhas. E o presidente da República tem todo o direito de fazer suas escolhas e responder por elas. Voltando ao noticiário. Aliás, né? Nessa brigalhada, vale aqui a pena a gente ressaltar o papel do Ibanez Rocha, que ontem estava até na coletiva de imprensa. Bolsonaro citou o Ibanez como um exemplo aí da retomada das atividades aqui no Distrito Federal, etc. e tal. Ibanez, que está construindo um hospital de campanha lá na Papuda, para os presidiários da Papuda, um hospital com 10 leitos de UTI por 5 milhões de reais, metade dos 10 milhões
do Hospital de Campanha Federal que está sendo construído lá no Goiás. Tá lá, Ibanez. Ibanez, inclusive, estava todo serelepe, deu entrevista hoje falando que tem que demitir o Moro também. O Bolsonaro tem que demitir o Moro, não é só o diretor da Polícia Federal, não, tem que demitir o Moro. Isso é o Ibanez falando, o governador. Eu não preciso lembrar aqui que a história da última vez, vou lembrar para os esquecidos, da última vez, justamente a articulação veio da onde? Do GDF, aqui do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal, Alberto Fraga, né? Gustavo Rocha, o nome até era do Anderson Torres, que é o secretário de Segurança do Ibanez. Gustavo Rocha, para quem não lembra, é o secretário de Justiça, né? Foi o cara que manteve toda a equipe jurídica do Palácio do Planalto, toda a equipe jurídica do governo Bolsonaro é do Gustavo Rocha, que era o secretário jurídico do Temer. Bom, aí tá aqui o Ibanez falando, ninguém tá falando por ele não, ele fala mesmo na lata, pelo menos é assim, eu gosto disso. Sejamos claros, sejamos honestos, coloquemos os interesses na mesa, embora ele diga que não tem interesse em indicar ninguém, mas deixou clara aqui a posição dele contra o Moro. Aliás, já teve até enfrentamento aqui, porque o Moro trouxe chefe de facção aqui para o Presídio Federal em Brasília, e ele falou que isso não podia acontecer, porque ia trazer o PCC para cá, não sei o que e tal, né? Como se o PCC precisasse disso, né? O PCC já está aqui, né? Como está no país inteiro, como está no poder através dos seus fantoches. Bom, paralelamente ao que está acontecendo, nós temos aqui a OAB entrando no Supremo para tentar suspender a coleta de dados pessoais pelo IBGE, porque o IBGE mais cedo exigiu das empresas, das companhias telefônicas, que elas enviem imediatamente os dados dos celulares de todos os brasileiros. Eles querem saber o teu IP, né, o teu lá, o número do celular, não é IP, o númerozinho do celular. Eles querem ter o teu registro, nome, onde você mora, quem é você. Quer saber de tudo. Será que isso faz parte de uma coisa maior? Merece uma investigação para o gabinete de crise. Vou falar com o apresentador lá do gabinete de crise para ver se ele faz um programa sobre isso. Mas o IBGE, então, exigindo das companhias, a OAB fazendo aqui pela primeira vez um papel de defesa do cidadão, né? Falando, não, peraí, tem que esse negócio está violando. A MP, que seja, né, para quem não está lembrando, não está acompanhando, a MP, editada pelo Jair Bolsonaro na sexta-feira, que ela avança muito mais do que monitoramento de celular, de Dória, de não sei o que também está errado. Aliás, tem já uma forma de você fazer esse monitoramento, já tem isso pronto. Eu vi isso, alguém me mandou esse negócio, vou até divulgar isso, recuperar aqui e divulgar. Isso está pronto, não precisa ter acesso a celular de ninguém, não precisa monitorar celular de ninguém. Os dados gerais, você faz ali o acompanhamento. Então esse troço de querer ter acesso para saber quem está usando aquele celular, aonde, para onde vai, onde foi, isso aí é grave, isso aí precisa de debate, não é por MP não, não é por MP não. Então que seja debatido o negócio. E agora aqui precisa atuar sim, o STF precisa atuar. É o mesmo STF que está fazendo investigação sigilosa aí, inquérito inconstitucional. É difícil esse país, viu? É difícil, é complicado. Bom, vamos lá. Segundo o Ibanez, né, só destacando a frase aqui que eu separei, ele não deveria trocar só o diretor, não, deveria trocar o ministro. O que ele fez, né, o que o Moro fez até hoje de concreto, se sair já vai tarde. Quer dizer, essa é a postura do Ibanez, que é colocado como exemplo aí pelo Bolsonaro, que estava com ele no Palácio ontem, que participou da coletiva no Palácio do Planalto, coletiva da Covid. É esse o político. Gente, quem não enxerga isso
não vai enxergar nada, tá cego, tá míope. As coisas são claras, elas estão, sabe, à luz do dia, para todo mundo ver. Bom, falando em Dória, eu registrei aqui um negócio bacana, porque assim como no Rio de Janeiro, os deputados estaduais de São Paulo resolveram se mexer e vão fiscalizar os gastos do governo Dória, esses gastos emergenciais com a Covid. Tem que fiscalizar mesmo. A gente já publicou aqui, a empresa que faz a gestão dos hospitais de campanha lá no Rio é a mesma em São Paulo. É uma OS cheia de problemas. Tem que fiscalizar. Deputado estadual Sargento Nery propôs aqui ao grupo, criou um grupo, tem mais 8 deputados, Adriana Borgo, Coronel Telhada, Coronel Nishikawa, Gil Diniz, Márcio Nakashima, Edna Macedo, Letícia Aguiar, Tenente Coimbra, que fiscalizem. Inclusive eles querem passar aí, fazer uma coleta de assinatura para abrir uma CPI que seja aberta, mas que seja feita a fiscalização desses gastos. Tudo que o cidadão quer é que o parlamentar cumpra a sua função de fiscalizar o executivo. Não estão fazendo mais nada além da sua obrigação, tá bom? É bom que se diga. Bom, tivemos aí ainda registro para vocês aqui o Celso de Mello, naquele inquérito solicitado pela PGR, pelo Augusto Aras, inquérito para investigar a organização dos atos de domingo, o Celso de Mello mandou citar o Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia é questionado nesse mandado de segurança por que não abriu o impeachment, não sei o quê. Então o Celso de Mello pede explicações para o Rodrigo Maia e pede explicações também para o Jair Bolsonaro sobre a sua presença no ato, etc. Então colocou o Bolsonaro automaticamente para dentro do inquérito, o Celso de Mello mandando citar o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados. Então aqui os dois juntos. Deixo aqui um registro final, que a Justiça Federal no Paraná, juiz Friedman Wenpap, aceitou o pedido da Lava Jato para bloquear 10% do salário do senador Fernando Bezerra, que simplesmente, vocês já sabem, mas enfim, não custa a gente dizer, líder do governo Bolsonaro no Senado, é daquele vídeo do jatinho. E a mesma medida foi aplicada a quem? Ao deputado Arthur Lira, que é um dos chefes do Centrão, e também ao Dudu da Fonte e ao Luiz Fernando Faria. O interessante aqui é que o Arthur Lira é o candidato do Bolsonaro para substituir o Rodrigo Maia. O sujeito é investigado na Lava Jato e está aqui com 10% agora do seu salário será bloqueado. Eles respondem por improbidade administrativa e a retenção dos salários visa garantir a reparação à Petrobras por desvios milionários em contratos com as construtoras. Nas ações, o MPF e a estatal cobram mais de 5,7 bilhões de indenização. Retirando os descontos, Bezerra recebe salário líquido de R$21 mil. Isso a gente não está falando das cotas, do cotão, verba de gabinete ou cacete, né? O Arthur Lira, 26 mil e o Dudu da Fonte, 21.004. E aí o juiz explica por que bloqueou. Em ações da espécie tem se mostrado em regra difícil garantir a reparação do dano por pessoas físicas, dado o usual baixo patrimônio individual face ao valor da medida liminar concedida, exemplo deste caso. Neste cenário, considerando a necessidade de garantir a efetividade da tutela provisória, a dificuldade de encontrar bens suficientes e o alto valor de remuneração, reputa adequado proceder o bloqueio de 10% do seu subsídio mensal. Esse é o despacho do juiz. Essa é a política brasileira. Não vê quem não quer. Quer acreditar em político? Acredite, o problema é seu. Quebre a cara, tá? Eu sempre defendo aqui o seguinte: fiscalize, defenda não pessoas, defenda valores e fiscalize e cobre. Votou, cobre do seu deputado, cobre do seu senador, cobre do seu presidente, cobre do seu governador, cobre do seu prefeito, do seu vereador. Cobre, exerça o seu papel de cidadão efetivo. Não pode dar mole para essa gente.
É todo dia tem um negócio, a gente fica aqui, ó, é goleada. É goleada para o cidadão. Para o cidadão não, no cidadão, tá? Então é o seguinte, muita atenção, fiquem ligados aí na cobertura do Antagonista, no nosso aplicativo Antagonista, o Antagonista Mais lá, e a cruzoe.com.br, tá bom? E amanhã temos Gabinete de Crise, ainda estou decidindo qual é a pauta, depende do rumo dos acontecimentos. Temos alguns temas centrais importantes, é uma pena a gente ter de dedicar um espaço tão importante como o do gabinete para discutir, para debater assuntos estratégicos, sabe? Temas aí realmente que estão impactando na vida de todos vocês nessa crise, né? Nessa crise inédita, nessa pandemia. Então, assim, é um espaço de discussão importantíssimo, a gente queria usá-lo para discutir essas questões, mas não, toda hora tem uma crise diferente e agora essa outra. Espero que não precisemos voltar nesse tema, que isso seja sacramentado, que o Bolsonaro recue, resolva colocar esse assunto na gaveta, fechar, trancar, acabar, esquecer esse negócio, bota uma pedra em cima disso ou resolva de uma vez, tá? O fato é o seguinte, você tem que compartilhar esse vídeo, curtir e espalhar para que eles cheguem a um maior número de pessoas que precisam ter acesso à informação, jornalismo independente. Não se deixem manipular nas redes sociais, não fiquem apegados a títulos, a chamadas, leiam as matérias, acessem, assistam os vídeos, recolham as opiniões diferentes, formem a sua própria opinião. Um abraço, boa noite.